as pessoas têm curiosidade de como seria uma análise. Né? Porque hoje a gente fala muito da psicologia, da psicoterapia, que tem, né, sua importância, tem uma série de técnicas, né, que diferem um pouco uma das outras, se complementam, mas você tem uma formação extra. Né? Acho que uma formação que não dá para dizer que é anterior, posterior, é algo que permeia que a psicanálise no viés lacaniano. Né? Como é uma análise? Né? A pessoa, você fala, olha, vou te recomendar fazer um trabalho de análise. E as pessoas, às vezes, ficam meio perdidas, né? Tem uma série de preconceitos, né? de estigmas. É o básico que se tem, né? A gente sempre vai herdando determinadas generalizações, muitas vezes distorcidas, né? E acho que o espaço é esse, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre como é que se desdobra, como é que se inicia uma análise. Essa questão é muito interessante, né? Muito precisa também, o que toca a curiosidade das pessoas que nunca fizeram, que nunca tiveram essa experiência, né? E ouvem falar, escutam falar, veem filme muitas vezes, fragmentos, veem séries, tem algumas séries atuais ali que retratam um pouco de como que se dá uma psicoterapia, ou até mesmo uma análise, algumas mais realistas, outras um pouco mais romanceadas, enfim. Mas, de qualquer forma, as pessoas não ficam curiosas em saber como que isso é na prática, na realidade, né? Então, acho que é um assunto bem interessante para a gente começar essa série de vídeos, de conversas que a gente vai ter aqui no nosso projeto, no nosso canal. Então, Ricardo, uma análise, ela se inicia da demanda do paciente, né, do sujeito, daquela pessoa que futuramente vai ser chamada de analisante. Então, ela procura um profissional, né, com informação, através de alguma indicação, através de algum site, através enfim, de pessoas conhecidas que já fizeram análise, que podem indicar, através de amigos, que tiveram boas experiências. Entra em contato, marca um primeiro atendimento, e esse primeiro atendimento, ali vai se iniciar algo que o Freud chamou de tratamento de ensaio. E mais à frente, Lacan chamou de entrevistas preliminares. Então, por algum tempo, e aí eu não consigo precisar quanto tempo isso vai ocorrer, por algum tempo, os encontros podem ser presenciais, né, como tradicionalmente acontecem, ou até mesmo online, como vem acontecendo com cada vez mais frequência. Os encontros, eles são encontros em que o analista vai buscar colher informações. Inicialmente, um analista bem preparado vai fazer uma anamnese, como qualquer outro profissional de áreas psicológicas. Uma anamnese, vai querer saber uma parte essencial da história de vida do paciente, da história de saúde do paciente, saúde física, saúde psíquica, entender a sua rede social, a sua rede familiar, enfim. Vai fazer toda uma anamnese ampla do paciente, né? Anamnese, só para dar um pequeno parênteses, Rubens, para as pessoas que não compreendem, na realidade é uma estrutura, é uma entrevista estruturada, né, com um olhar ou da saúde mental, ou na psiquiatria tem um olhar, né, um pouquinho diferente, análise, né, só para as pessoas entenderem o que é análise, né, uma entrevista. É um acolhimento, é uma entrevista, é um reconhecimento ali, né? Um reconhecimento inicial. Inicial, isso. Está se apresentando ali, né? Uma coleta de informações que serão importantes ali para se iniciar, né? E aí o paciente vai falando, né, contando de si para o analista, respondendo as perguntas dele, o analista vai fazendo uma série de perguntas, enfim, e os dois vão se conhecendo ali. E nesses encontros, pode ser apenas um, isso pode acontecer
em um único encontro e já se encerrar o tratamento de ensaio, já se encerrar as entrevistas preliminares, ou, que é mais comum, isso durar alguns encontros, né? Como eu disse anteriormente, não é possível precisar quantos encontros isso vai levar. É singular, né? Individual, né? E aí muitas coisas podem acontecer, né? Uma das coisas que pode acontecer nesse início de tratamento é o analisante, por exemplo, o paciente, que ainda não é analisante, enfim, ele está ali conhecendo o analista que ele escolheu, o paciente não se identificar com o seu analista. Isso pode acontecer. Não dar liga, né? Não ter uma relação ali, não se estabelecer ali uma relação de confiança. Isso pode acontecer. É natural que isso aconteça muitas vezes, né? E aí, cabe ao paciente fazer uma escolha. Insistir um pouco mais ou buscar outro profissional que ele consiga se sentir mais à vontade, que ele consiga se sentir mais tranquilo, que ele consiga sentir que teve alguma compatibilidade ali, isso é muito importante, para que ele possa prosseguir, né, em algo tão importante ali para a vida dele, que é tratar a sua saúde mental, né, falando daquilo que você falou introduzindo o vídeo. Isso, só para pontuar, não necessariamente, então, uma falha, né, da técnica ou uma falha do analista, né? Isso existe uma questão mesmo de sintonia, né? A palavra não sei se seria bem essa, né? Mas a gente não vai se sentir à vontade com todas as pessoas do mundo, com todos os perfis de pessoas, né? Claro que tem alguns vieses aí que a gente pode tentar interpretar a partir disso, mas eu entendi. Aí você está falando, então, que cabe à pessoa, né, tentar caminhar ou trocar. Isso, exatamente. Então, cabe à pessoa insistir um pouco mais ou falar, não, não é bem esse profissional que eu gostaria, e buscar outro profissional. Isso é até tranquilo de acontecer, né? E do outro lado também pode acontecer. Isso é interessante também. Muitas pessoas não sabem disso, né? O analista também pode se perceber por diversos fatores que aquele caso é um caso que não vai fluir tão bem o atendimento com ele. Ele pode identificar alguns fatores ali que ele acaba optando por encaminhar para outro profissional. Ou sugerir que o paciente busque outro profissional por si próprio, ou sugerir algum profissional que ele identifica ali que seria mais adequado para aquele caso. Então, pode acontecer essas duas coisas, né? Estão falando aí de algo, de um tratamento de ensaio, de uma sequência de entrevistas preliminares que vão ser interrompida por uma escolha de não continuar, né? Tanto de um lado quanto de outro. Então, isso pode acontecer. E é interessante, né? As pessoas escutam falar de pacientes que desistiram de fazer tratamento com seus terapeutas, com seus psicólogos, seus analistas logo no início, por não se identificarem com o profissional, mas a grande maioria das pessoas não sabe que isso também pode acontecer por uma escolha do profissional. E, claro, não é só na psicanálise que isso acontece. Isso também acontece na classe médica, né, Ricardo? Isso só para trazer para as pessoas alguns pontos de ancoramento, né? Eu falo bem tranquilamente, com maior carinho e respeito, né? Eu tenho um filho T21, né? Quer dizer, difícil falar T21, né? Meu filho é meu filho, mas ele tem esse aspecto organizacional aí, que nos direciona cuidados, que é a síndrome de Down, né? Talvez esse seja um dos fatores, apesar de eu já vir trabalhando, estou me sentindo bem mais confortável, existe alguma angústia em relação ao assunto, mas muito mais confortável, né? Mas eu não me sinto confortável para trabalhar tratamentos de infância e adolescência. Então eu tenho uma parceria, quer dizer, um trabalho em equipe, que é a Patrícia, que está no time com a gente, que é psiquiatra infantil, que ela, quando vem esses casos, eu acolho e eu encaminho para ela. Então é um pouco de dizer assim que é algo que, por uma série de motivos, eu optei. Por muito tempo eu ficava me forçando, mas é uma coisa que eu acho que, por uma série de motivos, né, não faz sentido para mim nesse momento. E eu levei tempo para entender isso de uma forma um pouco mais natural, né? Mas pode
continuar. Eu te interrompi a reação Exatamente. da outra parte, né, de você poder falar, não, peraí, né, talvez o melhor para esse paciente não seja estar sendo acompanhado por mim, né? E o analista, ou mesmo o terapeuta de outras abordagens, de outras linhas, que consegue reconhecer isso no início do tratamento e colocar isso em prática, isso mostra uma maturidade profissional. Reconhecer e conseguir dizer para o paciente, olha, avalie o seu caso e identifique que seria melhor que você fosse atendido por outro profissional, né, que se sente mais à vontade, posso te indicar algum de minha confiança. Isso mostra uma maturidade profissional, né? Como você falou, leva um tempo para identificar quais são os seus limites profissionais, né? Leva um tempo para isso. Eu só para completar, eu acabo não conseguindo deixar de me misturar, né? Quer dizer, essa situação que é tão viva para mim e que, inclusive, me traz muitas alegrias, né? Meu filho é meu filho, né? Mas, ao mesmo tempo, me traz de certos desafios que numa relação, já estou fazendo análise com você, tá? Numa relação com a família, com o paciente, dentro de um quadro que se assemelhe, eu não consigo ter um certo distanciamento, né? E isso acaba prejudicando o tratamento, né? E também me prejudica também, né? Então é isso que eu fui aprendendo. Mas desculpa, já estou, né, fazendo análise aqui, né? Tá. Mas não, você está contribuindo com o nosso debate, enfim, está falando dando exemplos próprios, mas contribuindo com o tema aqui. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.